você pega o seu pior dia e compara com o melhor dia do outro. E isso vai te cansando, vai te levando para um ambiente sem você perceber. Porque a gente vai trocando aquilo que é celestial, a gente vai trocando somente aquilo que Jesus pode nos dar, e a gente coloca expectativa naquilo que a terra pode nos dar. Aquilo que a terra pode nos dar é passageiro, mas aquilo que Jesus quer nos entregar é eterno. Amém? Pega a sua Bíblia, joga ela lá em cima e agradeça a Deus pela palavra do Senhor, amém? Vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pai, toma este culto no teu altar, continue falando aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém? Pega a sua Bíblia, abra ela comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Vou ser breve. No finalzinho vai ter um sorteio para as mães, amém? Vão ser 11 vouchers para você comprar lá na Constância, amém, irmã? Que isso? Glória a Deus, pega isso aí, viu, homem? Que pegado. O nosso vai ser um kit picanha. 3 dedinhos, sem gordura, só que não. Vai ser top no finalzinho também, amém? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa a sua Bíblia aberta aí e olha aqui para mim. Vamos conversar um pouquinho nessa noite. E essa semana toda eu vim buscando ao Senhor uma palavra, e para que Ele pudesse até mesmo comunicar e mostrar algumas coisas mais claras, para que eu pudesse entender o que eu venho vivendo de um tempo para cá. Porque são 19 anos à frente de um ministério, são 19 anos aonde que todo domingo, geralmente sou eu que prego. Então, para cada domingo você tem que buscar uma palavra. E, irmão, haja palavra em 19 anos, aos domingos, de manhã, seja à noite, ainda ministrando fora. Então você vai buscando, e sempre você perceber, você vai entrando em alguns ambientes, que essa passagem, Mateus 11, 28, eu já li várias vezes, mas para cada estação Deus vai comunicando com você de uma forma. E esses dias para trás, como eu falei, e não tenho vergonha de falar, irmãos, eu tenho tido muitas guerras espirituais e mentais também, emocionais, no físico. E você acaba olhando para a Escritura e você acaba pedindo: Senhor, me direciona, o que eu devo fazer? E olha o texto como é que é lindo. O primeiro passo, ele começa com um convite. Jesus está fazendo um convite. E esse convite que ele vai fazendo, olha que interessante, ele está falando assim: vinde a mim. Ele está chamando uma classe, que depois eu vou estar falando aqui, Jesus está chamando para ele. Então Jesus aqui, o convite não é vinde para a religião, não. O convite aqui não é vem para o pastor Ronaldo e vai transformar a sua vida, não. O convite aqui não é vinde para o sistema e a sua vida vai mudar, não, não é isso. O que Jesus está falando é: vinde a mim. Agora, quem que ele está convidando? Tem uma classe aqui de pessoas. Ele está chamando a todos os que estão, o quê? Todos os que estão o quê, gente? Cansados e sobrecarregados. Aí eu fui buscar aqui nas Escrituras, olha que interessante. Jesus primeiro ele faz um convite para quem está cansado, algumas traduções vai dizer oprimido. Agora, olha a expressão do texto no hebraico. Descreve um estado de extrema exaustão física, emocional, e muitas das vezes acompanhada com uma sensação de sobrecarga ou um peso insuportável. Então, ou seja, o que Jesus está fazendo, um convite, tem uma classe.
Mas se eu não conseguir compreender o que é um cansaço e o que é estar sobrecarregado, eu vou ficar meio perdido. Então, ou seja, Jesus ele chama, vinde a mim, não para religião, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que ele está falando é, vinde todos que estão debaixo de uma exaustão física, vinde a mim todos os que estáis debaixo de uma guerra mental, emocional, vinde a mim todos aqueles que estão com uma sensação de uma sobrecarga. E o que é a sobrecarga? Um exemplo, uma picape, seja qualquer carro, tem lá falando do peso que ele pode levar. Só que muitas das vezes a pessoa chega ali, vê uma caminhonete e ela quer colocar uma sobrecarga. Aí que mora o problema. No entanto, quando você coloca uma sobrecarga e o carro estraga, quando você vai acionar, seja seguradora, se está acima do peso, você perde. Por quê? Porque você não cumpriu algo. E assim acontece com as nossas vidas. Sem a gente perceber, a gente vai levando algumas sobrecargas na vida, e isso a gente entra em alguns ambientes que cansa a gente, que deixa a gente mal, que tem dia que dá vontade de desistir, dá vontade de desistir, tem dia que dá vontade de sumir, dá vontade. Aí a gente vai aprendendo, olha o que diz a palavra do Senhor. O que pode, quais as situações que pode te levar nesse ambiente de cansaço e estar sobrecarregado? Aí eu coloquei aqui, uma ameaça vinda de alguém, pode te levar para um ambiente e você pedir a morte. O Instagram, se você receber uma notícia aqui, olha o nível que chegou, uma moça viu no Instagram dela um comentário sobre a vida dela, ela não suportou, o que ela fez? Suicidou. Aí um outro menino pegou o Instagram dele, viu algo que ofendeu a mãe, foi lá e matou o pai. Só que a mensagem que o pai estava mandando, não tinha nada demais, mas a interpretação dele foi tão errada, e um menino de 14 anos foi lá e matou o pai. Olha que cenário esquisito. Agora tem ameaças que vêm. Olha o profeta Elias, o homem do fogo. Elias, ele está vivendo o melhor momento da sua vida. Tem fogo do céu e ele começa a zombar dos profetas de Baal. Ele está zombando dos profetas. Só que agora uma mulher chamada Jezabel, ela lança uma palavra e leva esse homem a um estado de exaustão. E esse homem agora, ele vai para dentro de uma caverna e pede o quê? A morte. Então, uma ameaça, uma notícia, levou aquele grande homem, aquele santo homem de Deus, para um ambiente terrível. Olha o quão perigoso é. Quer ver? Eu coloquei outro texto. O que também pode nos levar para esse ambiente de muito cansaço? Eu peguei Moisés, o homem mais manso e humilde da terra. O que esse homem fez? Esse homem está conduzindo o povo a uma terra prometida. Só que agora esse Moisés começa a conectar com pessoas, e ele recebe do céu e traz para o povo a palavra do Senhor. Só que agora no seu meio tem um povo, pastor Noé, que começa a murmurar e a reclamar. Aí Moisés, olha o que eu escrevi. Moisés sentiu-se sobrecarregado com as constantes reclamações do povo no deserto. Então Moisés chegou num estado de quê, gente? De quê? Sobrecarga. Por quê? Porque tinha um povo que começava a murmurar 24 horas contra Moisés. Então a murmuração em sua volta, sem você perceber, ela começa a trazer um ambiente horrível e começa a trazer uma sobrecarga sobre a sua vida sem você perceber. Exemplo, Moisés está de frente ao mar. Deus falou com ele para dar a volta, não falou? Fica quieto. Moisés, diga ao povo de Israel que marche.
Eu já dei a palavra. Mas aí começa o quê? A murmuração. A murmuração é: Moisés, era melhor se nós tivéssemos ficado lá atrás e comeríamos cebola, continuaríamos sendo escravo. Pior é estarmos aqui. Então Moisés entra num cenário. Qual que é outro cenário? O povo quer água. O povo quer água. Moisés vai lá, fica nervoso, pega o cajado e fere a rocha. Tem água para o povo. Já que vocês querem água, toma água. Só que ele vai entrando num ambiente de exaustão sem perceber. Mas ele é espiritual. Só que a gente não percebe. Então já foi criado no ambiente de Moisés um povo que sabia só murmurar. Você já parou para pensar que talvez alguma exaustão que você está passando tem mais a ver com o ambiente que você está conectado do que muitas vezes de algo que é espiritual? Aqui o que Moisés está vivendo é um povo que só sabe murmurar, só sabe reclamar, não tem um dia que sabe agradecer. Convive com pessoas que só sabem murmurar. Irmão, elas vão te adoecer sem você perceber. E o que Moisés está entrando é nesse cenário. O povo está querendo água, então toma água. Agora Deus manda ele falar com a rocha. Vocês já sabem da história. Ele vai lá e fere de novo. Por quê? Ele está ficando sobrecarregado. Enquanto Moisés está no monte orando, e Josué no cume ali, aí tem um povo que está lá embaixo fazendo o quê? Junto com o seu irmão Arão, construindo o quê? Um bezerro de ouro. Porque eles fazem um Deus que eles acharem legal. E assim muitas vezes é a gente, irmão, a gente lê a Bíblia, a gente constrói o Deus que quer, o que nós queremos, não o Deus que nós precisamos. Parece que Deus se tornou agora o nosso empregado. E sem a gente perceber, a gente vai entrando nesse cenário. Olha o que Davi passa. Davi, debaixo de uma perseguição de Saul, ele entra também debaixo de uma exaustão. Ele começa no Salmo 31, da última vez que eu preguei. Aí você pega o que Davi vai viver, é uma opressão que está vindo sobre ele. E sem perceber, ele foi entrando em ambientes. E ele vai fugir de Saul. E ele foge de Saul. Ele foge de Saul. Ele entra debaixo de um lugar de desespero. O próprio Jesus no Getsêmani. O que Jesus passou no Getsêmani? Então existe uma carga. Então o convite nessa noite é: irmão, eu preciso de voltar para Jesus. Eu preciso de atender esse convite aonde Ele está me chamando. Vinde a mim. Mas quem que tem que ir até Ele? Quem está cansado, oprimido, sobrecarregado. Só que o que a gente está fazendo, irmão? Nós trocamos Jesus e começamos a ir para o celular. E sem a gente perceber, a gente está ficando cansado por causa disso aqui, irmão. Olha como é que tudo é estratégia para cansar os seus neurônios, para tirar você de uma vida espiritual. Tem um rapaz da Godzilla, que na época, até então o celular, você só clicava, só que se tornou muito lento, um clique se tornou lento. Aí o que ele fez? Ele achou que estaria ajudando a sociedade. Ele foi lá e ensinou o quê? Criou um sistema que era para fazer o quê? Você entra no Instagram e faz o quê? Rola. Porque é mais fácil para você. Ele pega a sua alma muito mais fácil. Aí ele despertou para isso, pastor Flávio. Aí ele foi para frente e foi pedir perdão pelo que ele fez. Aí o dono da Meta foi lá e processou ele. Porque ele estava atrapalhando. Porque o que eles querem? Sem você perceber, sua mente vai ficando cansada. Porque você começa a comparar a sua vida. Você pega, já falei isso aqui, vou repetir. Você pega o seu pior dia e compara com o melhor dia do outro. E isso vai te cansando, vai te levando para um ambiente sem você perceber. Porque a gente vai trocando aquilo que é celestial. A gente vai trocando somente aquilo que Jesus pode nos dar, e a gente coloca expectativa naquilo que a terra pode nos dar. Aquilo que a terra pode nos dar é passageiro, mas aquilo que Jesus quer nos entregar é eterno. Entende? Então tem hora, irmão, observe bem. Às vezes eu tenho que atender algumas pessoas que sentam para conversar com a gente, e ali
seja no meu gabinete. Esse dia eu e o pastor Marconi, nós atendemos uma pessoa, até um jovem. Aí ele foi colocando, irmão, tudo que ele foi colocando para fora, era a alma que estava gritando. É um cansaço. Ele está com 22 anos e ele está desesperado porque ele ainda não comprou o apartamento dele. Mas isso é besteira, mas é a luta dele, que se ele não tratar, daqui uns dias a ansiedade já pegou ele, já jogou ele para o buraco afora. Só que a gente não desperta para isso. Então o que Jesus está fazendo volta lá por favor o versículo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Olha o que Jesus está falando. Primeiro eu vou aliviar você. O que é o alívio? Eu não sei se já aconteceu com você. Irmão, alívio foi o dia que o meu pai, eu liguei para ele. Meu carro tinha acabado a gasolina. Alívio foi o dia que meu pai chegou com 3 litros de gasolina para me entregar. Aquilo foi um alívio, irmão. Pensa num alívio. Um alívio. Ele chegou, estava eu, Bruno e o William, e com o carro parado ali. Aí meu pai chegou, meu filho, toma aqui, ó. Irmão, aquilo foi um alívio. Aquele momento ali, não é tudo que eu precisava. Só que agora eu tinha que encarar a realidade. Agora eu precisava de encarar algo, aprender algo, para eu aprender até mesmo a sobreviver. Olha que interessante. Então tem momentos na nossa vida que o próprio Jesus, ele vai vir, ele vai te dar um alívio, mas ele não quer que você pare no alívio. Porque o que ele quer te dar, literalmente não é apenas um alívio, ele quer te dar descanso. O que Jesus quer me entregar e quer te entregar não é apenas um alívio, entenda isso. O que Jesus quer te entregar é um descanso. Pastor, mas eu estou debaixo de tanta guerra, mas o que Jesus quer te dar não é apenas um alívio. O que Ele quer te entregar por completo é o que, meu irmão? O que Ele quer te entregar? É o descanso. Agora, descanso eu vou achar em quem? Na conta bancária, no próximo governo, no que vai acontecer no mundo? Não, é isso que nós temos que voltar a treinar nossa mente. Nós temos que passar por uma renovação, entendendo que o meu descanso eu só vou encontrar em Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outra coisa, não é o pastor Ronaldo, não é a recomeçar, não é a próxima canção que vai vir agora, não, o que você precisa, o descanso que eu preciso é somente em Jesus. Coloca o próximo versículo. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. O que ele está falando aqui? Tomai sobre vós o meu jugo. Fica aqui do meu ladinho, que eu vou te conduzir. Fica aqui do meu lado. Fica aqui do meu ladinho. Deixa o seu boi velho na sua vida. Deixa eu te guiar. Por isso que depois Jesus vai entrar. Porque eu sou manso e o quê? O que ele está falando é, para andar do meu lado, o primeiro passo, você tem que ser manso e humilde. Debaixo da sua soberba, você não tem descanso. Debaixo da sua arrogância, não tem descanso. Só tem enfado e cansaço, só isso. Nós queremos resolver do nosso jeito. Tem que ser tudo do nosso jeito. O que dá a impressão é que não, eu resolvo isso aqui. Aí, irmão, senta debaixo de um cansaço, tudo fica pesado. Tudo fica pesado. E o que Jesus está querendo é, fica do meu ladinho. Sabe por quê? Porque meu jugo, ele é leve para você. Mas deixa eu te conduzir aqui, ó. Deixa eu te levar para um ambiente que você vai entender o que eu estou querendo fazer na sua vida. Jesus, mas eu sei como é que eu faço aqui. Aprende de mim que eu sou manso e humilde. Eu sou o rei dos reis, senhor dos senhores. E eu continuo humilde de coração. Eu continuo humilde, eu continuo manso. É você que tem que sair da sua soberba espiritual. É você que tem que sair desse ambiente que você acha que domina tudo e voltar para mim e entender que eu sou o descanso para a sua vida. Está entendendo, irmão? Olha lá. E acharei o quê? Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Descanso para quê? Para vosso quê? Para a vossa alma. Onde eu vou achar esse descanso? Irmão, em quem, irmão? E aonde a gente está caçando descanso? Irmão, a gente está desenfreado, irmão. Olha o que Jesus faz. Marcos capítulo 4.
Jesus está no barco, tem um vendaval para um lado e para o outro, a tempestade para um lado e para o outro. Os discípulos estão desesperados. O que que Jesus está fazendo no barco? O que que Jesus está fazendo no barco? O que que Jesus está fazendo no barco? Dormindo que horas? Em meio ao quê? O que Jesus está ensinando é: para você é uma tempestade, para mim é lugar de descanso. Para nós tem coisas que eu tenho vivido na minha vida que para mim é um desespero, e Jesus está falando: volta a descansar. Essa semana chegou para mim: seu contrato venceu. Agora para renovação de contrato é 160 mil reais. Irmão, eu virei para o Cacá, eu falei assim: esses caras é louco. Tem alguém que está querendo alugar isso aqui porque agora ficou bonito. Irmão, aí eu falei: o quê? O senhor está querendo me ensinar em meio a essa tempestade? Pode te dar uma ideia? Eles queriam encontrar comigo amanhã. Eu falei: não posso não, só posso na outra segunda. Por quê? Eu comecei a olhar. Quando Deus nos trouxe para cá, não tínhamos dinheiro. Eu aluguei isso aqui assinando um contrato numa folha de ofício. Não tinha cartão de crédito, não tinha cheque. Mal conta bancária. O nome, graças a Deus, estava limpo. Mas eu fechei contrato aqui, irmão, no fio do bigode. Aí eu olhei para aquilo e falei assim: Deus está assim comigo. É porque naquela época você confiava mais. Então, da hora que você está perdendo a cabeça, a obra é sua ou ela é minha? Aí eu falei assim: Deus, ela é sua, então o senhor se vira agora. Resumindo, estamos sem contrato. Se amanhã falar que vai tirar nós daqui, faz 2 dias. A obra não é minha. Essas ovelhas aqui não é do pastor Ronaldo, é do pastor dos pastores. Aleluia. É ele que continua sustentando. Então sabe o que eu estou aprendendo? Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim. Vai ser em meio à tribulação que Ele vai se revelar e te mostrar: vinde até mim, o convite eu já fiz, agora cabe você querer ou não. Aí a gente está desesperado, irmão, observe bem, Júnior, a gente está desesperado pelo futuro, ou a gente está preso pelo passado, por isso que vem a depressão e a ansiedade. Por que a gente não desfruta do presente? Por que a gente não desfruta desse momento aqui agora? Por que a ansiedade já quer te conectar com a segunda-feira, que você tem que vender, você tem que fazer isso, fazer aquilo e não sei o que mais? Por quê? Porque nós paramos de confiar. A gente é muito bom e nós somos muito soberbos e prepotentes. Nós queremos dar aula para Jesus, tem hora. E Ele só quer uma coisa: só volta, Júnior, a confiar em mim, só se lança em mim, porque eu vou trazer um descanso. Fulano é vagabundo, não é não. É porque ele compreendeu que nesse cenário eu preciso voltar a descansar no meu Senhor. Pastor, mas e aqui agora? Então, em nome de Jesus, já deixa eu te dar uma palavra do céu. Não me procura no final para falar de aluguel. Não procura. Porque eu quero continuar descansando. Porque a minha reunião era amanhã, que eles queriam, mas eu falei: eu não posso, não, só posso na outra. Está doido, irmão? Pastor, porque o senhor tem muito dinheiro? Não, porque eu estou aprendendo a descansar de novo. A gente não tinha condições, mas a gente tinha mais esperança. A gente se dedicava mais ao Senhor, a gente se lançava mais ao Senhor, a gente era mais humilde diante do Senhor. Só que a gente foi ficando bobo. Tem painel de LED, tem transmissão top, tá tudo isso é top, mas melhor ainda é a gente voltar a confiar no Senhor. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está cuidando de mim. 1000 cairão, mas eu não vou ser atingido, porque tem promessa do Senhor. Aí tem pessoa: pastor, daqui para frente agora. Irmão, eu quero continuar descansando no meu Senhor. Eu quero continuar descansando no meu Deus, entendendo, irmão, eu quero desfrutar. Eu quero poder chegar, estar num ambiente como esse e glorificar o céu por tudo, irmão. Mas sabe por que a gente vai perdendo a paz? Por causa do Instagram. Alguém falou mal, não sei quem, e papapá, e assim funciona. Irmão, teve um dia que eu fiquei tão ruim, que eu falei assim: Deus, eu não quero nem naquele culto mais.
Igreja, não quero, estou até com nojo de igreja, Senhor. Mas isso tem muito tempo? Nada, tem não, deve ter uns 3 meses. Só que aí eu fui vendo, cara, sabe o que eu estou? Eu afastei do Senhor, eu estou cansado. Porque são 19 anos. Aí o Senhor só quer uma coisa: vinde a mim. Você está cansado, Ronaldo? Eu falei: Deus, estou. Então vem para mim. O problema é que a gente não é humilde em reconhecer que a gente está cansado e oprimido. E aí você continua levando a vida. O carro está quase fundindo o motor. Você não quer parar e dar uma manutenção, fazer uma revisão. Você quer, irmão, vai fundir, vai ter uma hora que não vai suportar. Sai desse lugar de super-homem e volta a confiar e acreditar. Volta para Ele hoje, volta a confiar, volta a acreditar que Deus pode fazer. Vai descansar, pastor, mas a tempestade é tão grande. Volta a descansar. Tem outro cenário que Jesus fala assim para os discípulos: olha aqui, vem aqui comigo. Vocês vão de barco e eu estou esperando vocês do outro lado. No meio veio uma tempestade. Eles ficaram desesperados. O que Jesus falou com eles? Passemos para o outro lado. Quem falou? Se Jesus falou, vai acontecer sim ou não? Mas a tempestade veio e sufocou a voz que Jesus estava falando. O problema é que tem muitas tempestades que a gente está vivendo, está ofuscando a voz que Jesus falou com a gente um dia. Jesus me prometeu tanta coisa, aí chega agora porque o homem falou que o aluguel é 160, aí eu vou desesperar? Tem condições? Tem não, irmão. Você falar que é 160, nós vamos para a pracinha cultuar o Senhor. Irmão, eu não quero saber, irmão. Eu não tenho ovelha. Eu não acredito que eu tenho ovelha. Ovelha que é do Senhor Jesus. Eu não tenho, pastor, o meu discípulo. Não, isso é discípulo de Jesus. Eu não vou garranchar ninguém em mim, irmão. Não vou garranchar ninguém em mim. O meu foco aqui é cada dia, diante do Senhor, diante de Jesus. Ele é nosso irmão mais velho. Agora eu vou ficar aqui, meu irmão, que quem morreu pela igreja foi Jesus, irmão. Não vai ser eu, não. Agora eu tenho que cumprir o propósito do Senhor. E sabe qual que é? Continuar acreditando que é Ele quem me chamou e é Ele quem sustenta. Aí eu posso descansar quando? Em meio ao desespero? Pode. Perdão, em meio à tempestade? Pode. Pastor Flávio, vamos descansar. Vamos descansar. O que Jesus está querendo é que a gente volta numa simplicidade, que a gente saiu dela. E Jesus está querendo assim: vem aqui que eu vou continuar te sustentando. Eu vou continuar fazendo na sua vida. Eu vou continuar te direcionando. Só descansa, 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 descansa no Senhor. Pastor, mas eu estou passando o pior momento na minha vida. Mas tem palavra de Deus, tem. Então não deixe que a tempestade sufoque a palavra que o Senhor entregou sobre a sua vida. Por quê? Aquilo que Ele falou vai se cumprir e pronto, e acabou, irmão. Agora, sabe o que é o descanso? Eu descanso em Ti, embora sem saber como Tu virás, mas eu continuo esperando. Eu não sei como é que Ele vai vir, mas eu sei que Ele vai vir. Eu continuo tendo esperança, Ju. Eu continuo descansando no Senhor. Eu continuo compreendendo. Eu continuo entendendo, porque quem nos trouxe até aqui é fiel e justo em continuar cumprindo. Se você está entendendo, joga sua mão lá em cima agora e fala: eu quero descansar no Senhor. Isso, continua com a mão lá em cima, assim, não para não, e fala: Deus, eu quero continuar confiando no Senhor. Seus inimigos cairão. Eu quero descansar no Senhor. Eu quero descansar. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor hoje. Eu não sei o que você está passando, mas se lança no Jesus hoje. Se lança em Jesus hoje e volta a descansar. Descansa, respira fundo e fala: o Senhor é o meu socorro. Tudo eu não sei o que tu está passando, mas tem um descanso chegando para a tua vida hoje.
Tem um descanso vindo do alto sobre a sua vida hoje. Tem um descanso celestial vindo para a sua vida hoje. Rababaxê, cantaralabaxê. Tem um descanso do céu. Tem um descanso do céu. Jesus é grandioso, tudo Ele pode, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos no Senhor, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Volte a descansar no Senhor. Vou contar só uma historinha para vocês. Nós fizemos umas apresentações para a gente colocar o sistema do bombeiro, como é que chama, gente? AVCB. Ah, irmão, 250 mil. Terminamos agora. Agora eu preciso do contrato e terminar, fazer algumas coisas para a gente pegar o alvará, tudo bonitinho. Nós estamos fazendo tudo certinho. Aí agora, essa semana, eu tenho que tomar uma lenhada dessa. Agora que a gente termina de pagar tudo. Pastor, mas tudo que nós investimos, eu entendi que eu sou como peregrino em terras. O meu foco aqui nunca foi enriquecer, o meu foco aqui sempre foi ganhar almas. Família sendo transformada, pessoas sendo transformadas. Então sabe o que eu estou aprendendo esses dias, meu irmão? Aí eu peguei alguns versículos aqui. Olha que lindo. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Quem está entendendo, meu irmão, vai dando glória a Deus e aleluia. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora olha que lindo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de quem? Diante do homem. É isso? Então é diante de Deus, não é isso? O que tem que ser reconhecido diante de Deus? Vamos ler junto. As vossas, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então peraí, o que tem que ser conhecido diante do céu? Senhor! E agora o que eu arrumo? Como é que eu vou pagar esses 160 mil? A igreja não tem condições. E agora, Senhor, o que eu faço? O Senhor que me trouxe para cá, o Senhor é obrigado. Não. Sabe o que eu quero chegar diante dele? Não é as minhas murmurações. Que as minhas murmurações, quem ouve é o inferno. O que tem que chegar no céu são as minhas orações. São as minhas petições. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu não sei o que vai acontecer, Senhor, mas a minha vida, a minha família, essa igreja continua totalmente no teu altar. Aí o céu começa um reboliço. Aí o que está chegando até ele? O que? As minhas orações, as minhas petições. O nosso problema é que muitas das vezes, sabe por que não está chegando nada no céu? Porque da nossa boca só está saindo reclamação. Por isso que a nossa vida vai ficando uma vida tribulada, porque nós somos mais religiosos do que filhos do Senhor. Irmão, observa o tanto que nós somos religiosos. Nós construímos um Deus, e quem não cumpriu que o meu Deus, que eu criei ele, está todo mundo endemoniado, todo mundo vai para o inferno, só eu vou para o céu. Porque eu criei um Deus, ele tem que caminhar conforme o jeito que eu quero. O dia que ele falar um não para mim, ele já não é mais Deus. Porque eu quero alguém que vai massagear o meu ego. E a gente dá o nome de Deus.
Mas o que ele está querendo é, eu quero que as suas orações cheguem até mim. Aí quando eu começo a orar, Deus, está aqui minhas orações. Observe bem, a tempestade vem, Wendel, e a gente desiste. Tem coisa que Deus está assim, filho, por que você parou? Eu só queria que você continuasse firme em oração, que eu estou aqui para te responder, filho. Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciarei o quê? Coisas grandes e o quê? De novo, coisas o quê, irmãos? Grandes e ocultas, que tu não sabes. Tem coisas grandes e ocultas que estão aí, Tadeu. Mas quando eu começar aqui hoje e orar, em vez de murmurar, o céu vai se rasgar. E eu vou entrar num lugar de descanso. Eu vou entrar num lugar de refrigério. Aí o pessoal vai perguntar, cara, mas tu está vivendo isso tudo e você ainda está zen assim? Irmão, porque em paz me deito, logo pego no sono. Rapaz, mas como é que você está conseguindo? Porque eu tenho um Deus que peleja ao meu favor. Sadraque, Mesaque e Abidnego, vocês escolhem, ou vocês se curvam, ou vamos lançar vocês aonde? Na fornalha. Ó rei, fica sabendo de uma coisa, que é o nosso Deus nos livre ou não, nós já conhecemos um lugar de descanso. Na fornalha, na fornalha, o fogo que mata alguns, promove outros. O mesmo fogo, olha aqui, irmão, eles foram lançados como? Atados. O fogo queimou as ataduras, mas não queimou o corpo. O mesmo fogo, quem jogou eles lá dentro, caiu lá dentro, morreu o quê? Queimado. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego entenderam que o lugar de descanso não é na conta bancária, não é na eloquência, não, é uma pessoa. É uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. O que ele está falando com você é, filho, olha essa fase que você atravessou, filho, mas vem para mim porque eu posso fazer sobre a sua vida, que você vai poder testemunhar, mas não desiste não, lançando sobre ele o que, irmãos? Toda o que? Vossa ansiedade. Próximo versículo. E a paz, isso aí nós vamos ter que ler alto. Vamos lá, 1, 2 e... Espera aí. E a paz de quem? A paz vem de quem? A paz vem de quem? De Deus, que excede todo entendimento humano. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Aonde? Aonde? Então o que eu preciso fazer hoje? É dele que procede as saídas da vida. Então eu tenho que voltar e colocar o meu coração no altar do Senhor e minha mente do Senhor. Coloca aí para mim Salmos 55, versículo 22, por favor, gente. Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados a quem? E ele te susterá. Jamais permitirá que o justo o que, irmãos? Seja abalado. De novo, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado, Tadeu. Jamais ele vai permitir isso. E vamos encerrar com Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Olha que doideira.
eu te fortaleço e te ajudo. Não, irmão, olha aqui comigo, vamos fazer um teatrinho. Vem cá, Júnior, fica aqui, por favor. Aí imagina, irmãos. Vem cá, Júnior, fazendo favor. Júnior e Júnior, isso. Libera um microfone aí, por favor, Cídio. Sobe aqui, por favor, Júnior. Ei, isso. Você dá conta de subir aí? Pular aí? Nossa, Ó, que isso, hein, Ju? sacanagem. Amazonas mesmo, hein? Agora imagina. Quem está falando aqui agora, quem que é? O Deus de Israel. Olha lá. Não temas. Lê ali para ele. Isso, fica de cara a cara. Quem apareceu é o próprio Deus, agora vai falar. Não temas, porque eu sou contigo. Oh, pera aí. Quem é com você, Júnior? Deus. Não te assombres, Não te assombres, Júnior. porque eu sou o teu Deus. Agora olha lá. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão, com a minha destra fiel. Quem está falando não é o governador, não é o prefeito, o próprio Deus está falando, Júnior, sou eu quem te fortaleço. Ele é o lugar de descanso. A quem eu temerei? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, meu filho, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Pastor! Mas é isso que Deus faz. Só que nós estamos ficando desesperados. A gente está se perdendo no meio do caminho por causa das tribulações. Sabe o que Deus quer? Volta a confiar. Não é na força do seu braço. Olha que lindo. Jeremias 9, 23. Eu acho que é isso. Se não for, a gente procura. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Sabe o que Jesus quer com a gente? Sabe o que o nosso Deus quer? Descansa. Vamos voltar a descansar no Senhor, irmãos. Vamos voltar a descansar no Senhor. Vamos voltar a descansar no Senhor. Vamos voltar a descansar no Senhor, irmãos. Sabe o que eu descobri nesses dias, Ju? Que teve dia que eu pedi noites em claro, porque eu dei mais importância nas calúnias que levantaram contra a minha vida do que aquilo que Deus já tinha prometido. Tem coisas que Deus está assim com você. Quem disse que eu não vou fazer? É nós que saímos de um lugar de voltar a acreditar e de descanso. Mas a gente olha para o nosso estado, para a nossa situação, e a gente fica incrédulo. Porque a gente parou de descansar. Porque quem confia, descansa. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas existe um Deus que sabe tudo o que você está passando, que Ele não te abandonou. Se lança nele nessa noite. Se lança no Senhor. Quantos querem aqui se lançar no Senhor nessa noite?